conflitos biológicos relacionados à fertilidade. Eu sempre trago aqui, primeiro de tudo, a questão da ancestralidade. É o que a gente está trabalhando muito essa semana. Então, eu gosto de trazer, na semana, esses temas ligados, né? Esses temas para que eles se conectem e que a gente consiga construir ao longo da semana uma linha de raciocínio. Então, essa ancestralidade, ela vai ser muito importante quando a gente está falando de conflitos biológicos de todo e qualquer tipo, tá? E também aqui, isso não fica diferente quando a gente fala desses conflitos relacionados, conflitos biológicos relacionados a essa fertilidade. Por quê? O conflito biológico, vamos entender que ele é um trauma, né? Tem um termo específico na nova medicina germânica, ele é um DHS. Mas vamos entender que ele é um trauma. E esse trauma, ele pode sim ser um reflexo da percepção dos nossos ancestrais também, né? Então, se a gente honra essa mesma percepção, se a gente, na verdade, muito mais do que honrar, mas se a gente carrega essa percepção dentro do nosso DNA, isso vai ser uma percepção nossa e essa percepção pode sim afetar a questão da fertilidade. Então, a gente vai entender essa fertilidade de que forma? Qual é a principal questão envolvida nisso? Quando a gente olha do ponto de vista biológico, que é o estudo profundo da nova medicina germânica, que tem um outro nome também, leis biológicas e leitura biológica. Como a gente olha esses conflitos biológicos relacionados à fertilidade? A principal pergunta é: qual é a vantagem de não engravidar? E isso pode parecer um pouco estranho, um pouco desconexo, porque aí essa mulher, lógico que quando essa mulher chega para um atendimento, é óbvio que a gente não vai falar assim, né? Isso aqui é muito mais uma aula do que um atendimento propriamente dito, obviamente. Então, a gente não vai chegar para uma mulher e falar assim: oi, qual é a vantagem de você não engravidar? Né? Isso também não é uma conduta terapêutica nem um pouco adequada. Mas a gente trazendo aqui nesse contexto de reunião para falar sobre isso como uma grande fonte de informações, resumindo, é isso, né? Então a gente olha como esse corpo está trabalhando e criando um sentido biológico em que a vantagem está sendo não engravidar. E tem uma outra pergunta que a gente usa muito na medicina germânica, que é: qual é o perigo? Então, para todo e qualquer sintoma, tá, gente? A gente não tá falando sobre fertilidade, não. A gente tá falando para tudo. O nosso corpo, biologicamente, sempre vai trabalhar nessas duas visões, né? Isso sai da nossa camada consciente. Então, qual é o perigo de e qual é a vantagem de? E aí, no caso da fertilidade, que é o tema de hoje, a gente traz como: qual é a vantagem em não engravidar? Trazendo novamente isso de uma forma muito didática aqui, e não é dessa forma que a gente aborda um paciente, né? Tem todo um acolhimento para entender a história dessa mulher, desse homem, desse casal que de repente está passando por essa situação, tá? E aí, o que acontece quando a gente fala de fertilidade? É um tema bem amplo, assim, porque imagina que essa mulher, né, principalmente a mulher, o homem também, o casal, mas vamos falar da maioria. Essa mulher, ela chega no consultório com muitas expectativas e muitas frustrações, né? E aí, mais ainda, isso pode acontecer de uma forma mais exacerbada se essa mulher, ela não tem nenhum diagnóstico clínico para se apoiar. Porque é o normal, né, gente? Assim, eu tô aqui pra trazer outras visões da nossa saúde como um todo, mas o normal, né, o comum, é as pessoas terem um primeiro diagnóstico médico, né? Então, é muito normal que essa mulher, quando ela percebe que ela não tá conseguindo engravidar, ela recorre a um médico pra entender o que tá acontecendo com ela. Ou até o contrário, o que ela fala? Ela fala assim: vou planejar a minha gravidez. E aí, o que é o planejar dela? É fazer uma bateria de exames, que não está errado. É importante ela entender como que ela está fisicamente. Mas esse preparo de gravidez, muitas vezes, isso eu falei muito ontem também, esse preparo, ele não vem de um preparo emocional, espiritual,
né, um preparo a partir do próprio autoconhecimento de como ela vai levar essa gestação, porque a forma que ela levar essa gestação já está fazendo com que esse bebê, ele receba tudo isso de informação e já faz parte da visão dele de mundo, mesmo que de forma completamente inconsciente. Então, preparar-se para a gravidez hoje ainda gira muito em torno de exames clínicos, né? Mas tem algo muito mais profundo que isso também, que também precisa ser olhado. E por que eu tô falando isso? Porque essa mulher, vamos supor que assim, ou ela parte do princípio de que ela não tá entendendo por que ela não tá engravidando, e aí ela vai fazer esses exames, e aí esses exames podem trazer alguma alteração clínica, né? Ou ela realmente tá planejando bastante aí, e aí ela fala, fazer os meus exames, né? Vou entender como que tá a minha situação clínica e quero me programar, mas eu quero fazer os exames antes. Aí ela faz esses exames, né? E aí, de repente, ela detecta isso também, que tem alguma anormalidade ali. E aí, de repente, ela tá passando por esse processo de engravidar e não consegue, ou faz os exames e não dá nada. E aí, ela tá tranquila, né? Ela fala assim, tá tudo bem com a minha saúde, eu fiz todos os exames, eu fiz os check-ups, não tem nada. E aí, essa mulher começa a tentar engravidar e não consegue. Aí ela vai, qual que é a preparação dela? Ela refaz os exames, ela troca de médico, ela vai buscar essas respostas clínicas. Talvez seja o médico, talvez seja o laboratório que fez os exames, que de repente não foi um exame com resultado tão fiel. Então ela vai buscando respostas clínicas para justificar a infertilidade dela. Só que no clínico não tem nada. Né? E aí, falando dessa mulher, desse caso específico, chega uma hora que ela também não sabe o que fazer, e aí, de repente, ela vai recorrer a consultas terapêuticas, porque aí ela finalmente entende que, nossa, deve ter alguma coisa que vai além desse físico. E aí ela se abre para entender além desse físico. E aí a gente não tá falando nada, gente, assim, de somente, sabe, assim, um espiritual, uma mandinga, uma magia. Não é nada disso, né? É simplesmente, no caso da nova medicina germânica, olhar para esse programa biológico de sobrevivência que tá rodando ali a nível inconsciente. Então, se a gente fala, né, eu já trouxe isso em vários outros vídeos, a primeira lei de Hammer, né, que são 5 leis biológicas, quando a gente fala da nova medicina germânica. A primeira lei fala sobre essa tríade, né? Então, assim, a percepção, como a gente percebe o nosso mundo aqui nessa ponta desse triângulo, a percepção que se relaciona com uma área específica do nosso cérebro, né? Então, existe esse mapeamento, tá, gente? Ó, inclusive, eu tenho um mapinha aqui de apoio, se eu precisar mostrar, tá? Isso aqui, ó, é o hemicórtex. Cada área disso aqui é um órgão. Então, a gente tem essa percepção. Isso assim, esse é só o corte do hemicórtex, tá? Porque a gente tem todos os outros cortes cerebrais. Esse aqui é o hemicórtex, que é o tecido mais recente, né? Mais novo na teoria da evolução, mas tem todos os outros cortes. Então, todas as nossas percepções estão relacionadas a uma área desse cérebro e a um tecido, né? A um tecido que compõe esse cérebro. Tá bem? E aí, o que acontece? Isso vem para um órgão, né? Porque vai para essa área cerebral e essa área cerebral é relacionada a um órgão. Tá bom, isso aqui é a tríade sempre. Então, a nova medicina germânica vai sempre olhar para essa tríade aqui, independente do que o paciente traga. Pode ser fertilidade ou não, qualquer coisa. O que a gente faz? Quando a gente precisa trazer uma solução para esse órgão aqui, a gente faz o caminho inverso. Então, tá, você me traz aqui o seu diagnóstico. Esse diagnóstico, ele tem, sim, um reflexo numa área cerebral, num tecido, né? Pode ser nesse que eu mostrei, que é o tecido mais recente, ou não, pode ser em outros tecidos, porque aí depende muito... E aí é uma aula mega avançada aí de evolução e embriologia. Mas o que importa esse sintoma, ele tá numa área cerebral, e nessa área cerebral, quando a gente faz esse retorno, a gente cai o quê? Vamos descobrir a percepção. O que tá acontecendo aqui? Qual é essa percepção que tá rodando, né, nesse sistema, para que essa percepção ela seja tão perigosa a ponto de fazer esse caminho e criar esse sintoma. E esse sintoma pode ser relacionado à fertilidade. Então,
fazendo essa conexão com a fertilidade é o que é esse sintoma aqui que está vindo num diagnóstico clínico que traz uma situação de infertilidade, fazendo o caminho inverso, qual seria essa percepção aqui? Então, entende como não é sobre, não é magia, não é feitiçaria, não é mandinga, não é nada. Quando a gente olha a fertilidade do ponto de vista da nova medicina germânica, a gente vai simplesmente fazer esse caminho inverso, né? E muitas vezes, muitas pessoas já entendem um pouco isso num sentido de somatização de doenças. Então, é a forma que eu consigo fazer um paralelo mais próximo. Ainda não é a nova medicina germânica, tá? Porque quando a gente fala de somatização, a gente tá falando de uma outra camada. Não tem certo e errado, mas a gente tá falando de uma outra técnica, de uma outra visão. Porque a somatização é quando a gente alia, né? A gente cria essas doenças a partir das nossas emoções. O que é a nova medicina germânica? São estratégias biológicas de sobrevivência. Porque se a gente falar de emoção da nova medicina germânica, não faz sentido. Porque se a gente está olhando o nosso cérebro arcaico, nossas reações arcaicas, nós como animais mamíferos que somos, e sim, rodamos programas biológicos de sobrevivência o tempo inteiro no nosso corpo, independente das nossas emoções, é por isso que a gente está vivo. Então a gente sai da emoção. Porque senão a gente fala de somatização de doença, ela estava depressiva e aí ela desenvolveu uma doença. É certa essa afirmação, não é que ela não é certa. Mas o que acontece com esse caminho? Um animal na natureza, biologicamente falando, que a nova medicina germânica traz, um animal da natureza não tem depressão, né? Ela era tão carente que ela desenvolveu uma compulsão alimentar. Mas o animal na natureza, ele não é carente. O animal na natureza, ele busca o reconhecimento dele no bando. Isso não é carência, é modo de sobrevivência. Entende? Então a gente tem aqui, né, nós como humanos, uma camada assim, camadas, uma não, né, se fosse uma, mas assim, camadas e camadas mais complexas, que sim, trazemos esses aspectos emocionais, mas o que a gente faz aqui é entender qual é esse programa biológico de sobrevivência que tá rodando pra gente desativar esse programa. E naturalmente, se a gente desativa esse programa, a gente também tá desativando essas camadas emocionais. Então se a gente resolve, tá? Saindo até um pouquinho da infertilidade, que eu acho que esse exemplo ficou muito claro. Essa compulsão alimentar, né? Então, assim, a gente fala, essa mulher, ela é muito carente e ela acabou desenvolvendo uma compulsão alimentar e ela acaba descontando essa carência na comida. E aí vamos entender que essa carência dela vem de um dos conflitos biológicos que a gente chama, que é a desvalorização de si perante a família, são os primeiros traumas. Então, se essa menina, ela teve uma desvalorização muito grande quando criança e ela fica ciclicamente, já falei sobre ciclos também, entrando em ciclos semelhantes de desvalorização, por mais que ela ache que não tem nada a ver, de repente ela foi muito desvalorizada por um pai na infância, e aí ela entra em ciclos de desvalorização pelo chefe, sim, por um parceiro, pela roda de amigos. O que ela faz? Ela continua se sentindo desvalorizada. E aí ela desconta isso numa compulsão alimentar. Mas entende então como a gente vai falar dos lugares que ela foi desvalorizada perante o bando? Porque se a gente é desvalorizado e a gente não tem a nossa noção de lugar e importância no nosso bando, a gente não sabe o que a gente faz aqui, a gente não tem a nossa identidade também. Então entende como é arcaico? E aí a gente traz, sim, percepções psicológicas, emocionais, que sim, evoluímos. E aí isso hoje a gente também chama de carência. Mas isso, a princípio, biologicamente falando, é uma desvalorização, uma temática de desvalorização, que o animal na natureza não é carente. Ele pode ter a percepção de estar desvalorizado perante o bando. Tá? Então, só trago esse exemplo, mesmo que isso fuja um pouco da fertilidade, para vocês entenderem o que eu vou trazer aqui. Por quê? Eu vou falar sobre vários sintomas biológicos, né? Então, a gente chama de sintoma, a gente não chama de doença, tá? Na nova medicina germânica, porque a doença, a gente traz muito essa conotação de estamos fadados à morte, é uma coisa muito ruim, é algo que acontece contra a gente. Oi, Ana, tudo bem? É algo que acontece contra a gente. E a doença, ela não está contra nós. O nosso corpo é uma máquina extremamente avançada, não existe ponto sem nó na natureza, não existe nada com defeito, né? Então, o nosso corpo, ele não dá defeito. O nosso corpo, ele tá sempre buscando essas estratégias para nos tirar desses perigos que a gente acaba
acreditando que existem, mesmo que lá na camada inconsciente. Porque quantas vezes, né? Eu estudando isso, várias vezes eu vou entender depois o que aconteceu. Eu não fico na hora do que tá acontecendo ali, eu falo, nossa, estou passando por um conflito de desvalorização importante. Não, não funciona, né? A gente vai vivendo, e isso tudo vai acontecendo a nível inconsciente mesmo, tá? Então, entendendo essa tríade, percepção, essa percepção ela vai para uma área cerebral. Essa área cerebral é relacionada a um órgão. Tá bom, temos dois caminhos. Essa mulher, quando ela tá falando de gravidez, de gestação, de fertilidade, ou muitas vezes ela tá procurando esse diagnóstico, entender o que tá acontecendo na infertilidade dela, porque ela já tá tentando engravidar há muito tempo e não consegue, e tem diagnósticos ali, né, fatos que mostram, olha, você está com um problema aqui, né? E às vezes isso pode ser como se fosse uma fatalidade e ela nunca mais fosse conseguir mudar isso. Ou existem aqueles casos das mulheres que querem engravidar, o diagnóstico, os exames clínicos estão ótimos, né? E não sabe por que não engravida. Então, a gravidez, quando a gente fala pela nova medicina germânica, muitas vezes a gente não vai utilizar o órgão específico, o sintoma específico, como essa ponte pra gente fazer esse caminho de retorno para entender a percepção dela, desfazer a percepção, desfazer o sintoma. Porque muitas vezes não tem sintoma. Muitas vezes essa mulher, ela chega triste, se sentindo cada vez mais impotente, porque a impotência, sim, é um conflito biológico, né? A gente não tá falando de emocional, é impotência. Se a gente não se sente capaz, não se sente impotente, isso é um perigo, né? É uma ameaça para nós. Então, essa mulher, ela se sente impotente em não conseguir procriar, em não conseguir reproduzir, né? E não sabe o que tem de errado. E aí a gente não tem nenhum sintoma físico para trabalhar. E aí a gente vai ter que trabalhar o quê? Já direto ali nas percepções, direto nessa pontinha desse triângulo. Então, às vezes, a gente não tem essa pontinha aqui final. A gente vai ter que encontrar essas percepções aqui. Por quê? O fato não existe um resultado clínico, mas existe a resultante ali que ela não está engravidando. E se não tem nada nos exames dela, o que está acontecendo aqui? Né? Nessa pontinha aqui do triângulo, que é essa percepção, tá? Então, trazendo aqui, sempre, vou reforçar de novo, biologicamente falando, todos os sintomas, a gente fala de qual é o perigo e qual é a vantagem. Então, quando a gente fala de fertilidade, a gente tá falando de qual é o perigo de engravidar, qual é a vantagem de não engravidar. Novamente, não é dessa forma que a gente faz uma abordagem clínica, né? Essa mulher, ela chega aqui cheia de frustrações, se sentindo impotente, então óbvio que a gente vai chegar, oi, qual é a sua vantagem em não engravidar? Ela vai querer me dar um tapa com razão, né, gente? Não é isso. Mas é onde a gente vai entender essa estratégia cerebral aí, mas não cerebral. Cerebral parece muito mental, né? Mas essa estratégia inconsciente mesmo que tá rodando ali nesse sistema biológico dela, tá? Então vamos lá, vamos começar a falar dos ovários, tá? Os ovários, eles são relacionados a conflitos de perda, tá? Então, essa mulher, quando ela passa por conflitos de perda de um ente querido, ou medo de perder uma pessoa querida, tá? Às vezes ela nem perdeu, mas ela tem medos em perder alguém querido. Isso já pode desencadear um conflito, então não necessariamente ela chegou a perder. Animais de estimação estão ligados a isso, tá? Porque quando a gente tá falando de perda, a gente tá falando dos conflitos de ninho dessa mulher, tá? Então, quando a gente fala de ninho, são as pessoas mais próximas. Então, a gente tá falando dos filhotes, de tudo que ela considera dela, nesse sentido do ninho que tá ali com ela. Então, um animal de estimação, ainda mais, né? Estamos em 2023. Quantas aqui não são mães de pet e consideram, sim, os pets como filhos? Então, de novo, é como a gente percebe. E a gente, como ser humano, a gente tem muitas adaptações, né? Viemos aí com uma complexidade muito grande. Então, não necessariamente é perder um bebê, um filho, né? É perder algo que é nosso, que era nosso, né? E o pet, ele pode entrar nesse sentido também, né? Os próprios abortos, então falando dessas perdas, né? Não só o pet, mas a gente tá falando de abortos que aconteceram, né? Então, essa mulher, o que acontece? Muitas vezes, ela entra no conflito que a gente chama de conflito de tranca. Por quê? Porque vamos supor que ela já tinha uma percepção, um medo de perda, um conflito de perda na vida dela. Porque às vezes, lá na infância, ou, de novo, gente, volta lá na ancestralidade,
tá? Mulheres, de repente, da família dessa paciente, se perderam filhos, passaram por muitos abortos, filhos nasceram mortos. Essa informação vem para essa mulher. E aí, isso pode sim estar ali no inconsciente dela, é um programa biológico que roda ali no inconsciente. É a mesma coisa, nosso computador ligado, ele tá rodando muita coisa ali que a gente nem sabe, né? E isso acontece com a gente também. Então, de repente ela já tem esse primeiro conflito de perda, tá? Que ela nem faz ideia que ela tenha. Tá ali rodando. É a história dela, memória celular, tá ali rodando. Aí essa mulher, por ter já esse sistema rodando, por mais que ela não saiba, de repente acontece um aborto. Aí acontece outro aborto. Aí acontece outro aborto. O que acontece? É o que a gente fala desse conflito de tranca. Por quê? Quanto mais isso aconteceu uma vez porque já existia esse conflito, e aí esse conflito vai se repetindo, e quanto mais acontece, mais medo da perda ela tem. Então, isso só vai se retroalimentando, né? E ela vai se sentindo cada vez mais impotente em engravidar, né? Isso pode ser ativado também, inclusive por discussões. Então, um casal que briga muito. O que eu quero dizer com essas coisas, gente? Comecem a pensar na história de vocês, ou mandem essa live para alguma amiga de vocês que tá com alguma questão, que de repente quer engravidar e não consegue. Porque isso são coisas pra gente começar a trazer e olhar pra nossa vida, né? E, de repente, essa mulher, ela quer muito engravidar, mas ela tá num casamento que ela briga demais. E se isso ativa um trauma dela, um DHS, que ela já tem ali, entende? A gente tem os nossos arquivos, as nossas pastinhas. Aí se a gente ativa, é como se a gente abrisse essa pastinha. A pastinha tá lá, tá sempre lá. Aí a gente vai lá, abre essa pastinha, pronto, abriu o documento começa a rodar no nosso sistema. Então, se ela tem um conflito de desvalorização, um conflito de separação, de pessoas queridas na infância. Às vezes, para ela pode ter certeza que não, gente. Mas ela pode, como que eu vou dizer? Fala assim, não é tão problemático assim discutir com meu marido, a gente acabou discutindo e tal, mas não tem nada a ver isso com engravidar. Pode ter. Porque se lá na infância dela, ela entrou em grandes perigos, né? A partir de discussões, então imagina que ela vivia numa família que os pais brigavam muito. Isso pode ter ativado um conflito nela, gente, assim, isso ativa... Entende como a gente é muito mais complexo do que a gente imagina? Então, às vezes, isso trouxe um conflito para ela, essas brigas, essas discussões que ela via em casa, um conflito de perda também. Peraí, meus pais estão brigando, eu posso perder o meu pai, eu posso perder a minha mãe. A criança vive tudo num aspecto muito visceral. Ela não entende, às vezes, que aquela briga não vai dar em nada. Ou, às vezes, dá, mas ela vai viver aquilo de uma forma muito intensa. Perdi meu pai, perdi minha mãe, eles se separaram. Ou brigas realmente na família que aconteceram e que trouxeram grandes tragédias. Então ela fala assim, mas isso é só uma parte da minha história, não tem nada a ver comigo hoje. Gente, é pastinha, tá aqui, rodando. Se isso foi perigoso um dia, não interessa se você tem 30 anos, que você pensa hoje diferente. Tá rodando aqui o que você já viveu. Essa primeira percepção, esse trauma, isso é trauma, né? Porque se fosse assim, então a gente teria muito menos trauma, a gente seria muito menos complexo. Por quê? Se a gente ignorar tudo que aconteceu na nossa infância e nós somos adultos e ótimos o suficiente a ponto de não traumatizar com nada e de levar a vida e tá tudo bem, então a gente não teria 1/10 dos cacarecos que a gente tem pra resolver. Então entende como tá tudo ali na infância? Não adianta a gente falar que hoje a gente é bem resolvido, né? Então, às vezes pra essa mulher que teve essa questão, né, esses conflitos, essas brigas, ela viver numa relação que ela briga muito, pode sim ativar conflitos de perda. E se ela tem um conflito de perda de brigo com meu marido e tudo isso aqui pode acabar de uma forma muito visceral e muito perigosa para ela, num termo biológico, ela cria existe um sentido biológico e um programa biológico de quê? De que engravidar pode ser perigoso, né? Então ela acaba não engravidando, né? Então, tudo que a gente fala desses conflitos de perda, só retomando, a gente tá falando de pessoas muito do nosso ninho, tá? Pode ser perda de filho, perda de animal, de estimação, a perda do parceiro, né? Que a gente considera ali como do nosso ninho também. E aí, o que acontece? Quando a gente tá vivendo esse conflito de perda, que é um conflito dos ovários, a Ana colocou aqui, né? Tô nessa fase de abrir pastinhas, mas acho que estou abrindo as pastas erradas. Não tem certo e errado, Ana. Não vamos pensar assim, não. Vamos pensar que a gente abre a pastinha que a gente tem que abrir. E às vezes elas são bem desafiadoras mesmo, né? Então,
Não tem certo e errado. Você tá abrindo essa porque tem que ser essa. E aí encara e bola pra frente que vai evoluir com certeza. Mas voltando aqui, né, pra questão dos conflitos dos ovários e conflitos de perda. Qual é o sentido biológico quando a pessoa está passando por esse conflito de perda, que é algo muito perigoso para ela a nível visceral, arcaico e instintivo, né? Ela desenvolve um sintoma dentro dessa questão dos ovários que o sentido biológico é dificultar a concepção. Vocês entendem, gente, como é muito complexo? Porque não dá para uma paciente chegar e falar assim, oi, você está dificultando a sua própria concepção. Gente, é aí que essa mulher entre mais drama ainda. Entende como é todo um trabalho terapêutico para entender a história dela? E por isso que eu falo, a paciente ela traz as pecinhas e eu preciso devolver essas pecinhas montadas para que ela realmente acolha essa informação e ela veja que de fato faz sentido. Então aqui a gente tá num esquema live, aula, é diferente falar assim, mas a gente precisa olhar para a história dessa mulher. E aí se você tá aqui passando por essa situação, é diferente a forma que você tá absorvendo essa informação também. E aí, se você quer aprofundar isso, a gente faz uma sessão que é muito diferente do que eu tô falando aqui. Mas vocês conseguem perceber como existe um programa biológico que, na verdade, ele não tá fazendo isso porque ele deu defeito. O nosso corpo não dá defeito. O nosso corpo, ele sempre vai ter um sentido biológico para fazer o que tá fazendo. Entende? Então, qual é o sentido biológico dessa mulher que vive conflitos de perda a níveis muito viscerais, a níveis de que, para ela, a perda é extremamente perigosa. Então, os nossos traumas, o que a gente entende como conflito, é muito diferente o que eu entendo como conflito e trauma do que você entende. Por quê? Porque depende da nossa história, da nossa ancestralidade. Então, às vezes, perda para uma mulher não é nada. Conflitos de perda, ela não passou por isso, ou ela até passou, mas não criou um trauma. Então é muito particular, né? Mas para essa mulher que está vivendo conflitos de perda, e isso para ela é muito importante, ela está passando por um processo que o corpo dela está ativando ali um programa biológico de sobrevivência para dificultar, de certa forma, essa gestação e essa concepção. Para quê? Para que ela não passe por esse perigo. Então não é defeito, é solução, você entende? E aí o que acontece numa fase ativa desse conflito? O que eu falo da fase ativa do conflito? De repente é o resultado clínico ali, é o exame que ela chega. Ah, sabe por que eu não engravido? Porque o meu nível de estrogênio tá muito baixo. Então, nessa fase ativa do conflito de perda, vai acontecer essa redução dessas células produtoras de estrogênio, para que de fato o estrogênio diminua, né? E às vezes com essa redução do estrogênio, essa mulher ela não tem nem apetite sexual. Por quê? Porque o corpo dela está dificultando essa concepção, porque se conceber para ela pode entrar num conflito, já que ela tem esses conflitos de perda, né? O aborto, como eu falei, né? Esses conflitos de perda relacionados a aborto. Vamos olhar para esses outros lados também. Um animal de estimação, ela tem muito medo de perder. Então, assim, se eu trago essa vida no mundo, se eu engravido, e se eu perco? Porque se a perda para ela é algo muito importante, ela tem medo de trazer uma vida ao mundo e perder também. Entende como isso funciona? E é tudo a nível completamente inconsciente, esse sisteminha roda dentro do nosso inconsciente sem nem sonhar em passar pela nossa consciência. Porque essa mulher que hoje sofre para engravidar, ela quer muito, né? Então não é sobre dificultar. Imagina se ela pensa que não, imagina, eu não tô dificultando, é o que eu mais quero. Então entende como é sempre esse programa rodando para salvar a gente. E o que acontece nessa fase ativa de conflito? Se ela tá vivendo essa perda, e aí se perder para ela é muito perigoso, perderam um ente querido, perderam um filho, passou por um aborto, perdeu entes queridos, ela não vai engravidar para que ela não perca e entre de novo nesse conflito, tá? E aí o que vem de sintoma? Vem a baixa de estrogênio, pode ser uma menstruação irregular. Muitas vezes essa mulher, ela já pode dar indícios de que ela tem conflitos de perda quando ela já tem uma primeira menstruação tardia, pode ser um indício. Então, se essa mulher chega no consultório, fala, bom, deixa eu entender desde quando esse programa tá rodando. Lógico que vem com a gente, mas vamos entender quando ele começou a rodar. De repente, pode ter sido já logo ali na menstruação. Então, essa mulher já pode ter tido essa menstruação tardia como reflexo de quanto mais tarde eu menstruar, mais tarde eu vou me expor a esses riscos, né? E aí pode vir sim esses casos de infertilidade, né? Porque de repente essa mulher passa tanto tempo, de repente, com uma produção de estrogênio completamente baixa, ou às vezes acaba anulando e aí vem uma infertilidade. É possível reverter?
Totalmente, tá, gente? Assim, e o que eu trago aqui, a nova medicina germânica, como acho que vocês vão pegando trechos, assim, então eu acabo repetindo algumas coisas, mas ela foi desenvolvida por um médico oncologista, porque ele foi o primeiríssimo estudo de caso dele, né? Ele teve câncer de próstata, a esposa dele, se não me engano, câncer nos ovários, foi nos aparelhos, os dois tiveram nos aparelhos reprodutores. E ele, como médico oncologista super famoso, viu que ele não se encaixava nesses padrões, nesses diagnósticos. E aí ele resolveu estudar de uma forma como se fosse esse caminho de somatização. Mas deixa eu entender o que acontece aqui, porque eles tinham acabado de perder o filho deles, o único filho, de uma forma muito brutal. O filho deles foi assassinado. E aí os dois desenvolveram, meses depois, câncer nos aparelhos reprodutores. Então ele falou, peraí, tem alguma coisa a ver, eu não encaixo em diagnóstico, a gente não se encaixa em diagnóstico clínico, eu vou olhar o que aconteceu aqui. E aí esse foi o estopim para desenvolver durante anos, né, e até hoje é estudado, a nova medicina germânica. Então, quando tentaram caçar a carteirinha ali médica do Dr. Hammer, né? Ele era o líder ali da Universidade de Medicina de Munique, então assim, não era qualquer médico, sabe? Então ele caçaram, enfim, tentaram acabar aí com as informações que ele tinha, porque ele estava realmente trazendo processos de cura para muitas pessoas de doenças, né? E ele começou com câncer. Então, assim, hoje a gente olha para todo e qualquer sintoma, mas começou com câncer. E então essa ferramenta, o que eu quero dizer, ela é capaz sim de reverter sintomas de câncer, né? Porque trazendo o câncer aqui de uma forma muito rápida, muitas vezes ele é uma proliferação celular com o sentido biológico de deixar o nosso corpo, aquele órgão, mais capaz de algo. Então, se eu prolifero mais células, eu fico mais capaz de resolver algo relacionado à percepção que tem a ver com esse órgão, né? E aí, quando a gente muda essa percepção, essas células, elas não precisam se proliferar de uma forma tão rápida. E aí, o próprio corpo ajusta isso de formas diferentes e esse câncer entra em remissão. Então, a gente está falando de câncer, a gente está falando de todos os sintomas. Então, assim, a infertilidade, é possível reverter? Sim, tá? É possível sim. Lógico que a gente não pode aqui jamais trazer eu vou falar que cura tudo. Depende muito da pessoa, depende da história, depende da percepção. Mas quando encontraram essa papelada do Dr. Hammer tentando incriminá-lo e tudo mais, ele fez todo o acompanhamento, né? Nada bobo também. Ele fez todo o acompanhamento histórico dos pacientes. E ao longo de, acho que 5 ou 10 anos, ele atendeu foram acho que 6.500 pacientes que passaram por essa ferramenta, né, por esses atendimentos, e 6.000 estavam curados do câncer. Né? Então a gente está falando de 6.500 pacientes versus 6.000 curados curados do câncer, né, pela nova medicina germânica. Então, gente, é possível, né? Tem casos muito, muito incríveis aí de cura acontecendo o tempo inteiro, tá? Então, é super possível, né? Agora depende muito de caso a caso aí da mulher em relação a essa fertilidade. Aí quando a gente fala de útero, tá? Saindo agora, a gente tava falando de ovários, a gente vai falar do útero. Então, o útero, vamos trazer aí uma questão que é a endometriose. Então, a endometriose, quando a mulher tem esse diagnóstico, né, ela cai ali na fatalidade de de repente não posso engravidar e tal. Então, ali, a gente olhando primeiro de tudo, né, a função do endométrio, que é a parede interna ali do útero. O endométrio, né, ele é responsável pela nidificação desse ovo que foi fecundado. Então tá, só que a endometriose, na verdade, a endometriose ela não acontece no útero, ela acontece em outros órgãos. Então existe endometriose na bexiga, endometriose na parede externa do útero, endometriose no ovário. Então, a endometriose, ela vai para outros lugares, né? A gente fala de endometriose e a gente pensa que é ali dentro do útero, mas é porque o músculo endométrio é o revestimento interno, mas a endometriose acontece fora. E aí, trazendo já essa noção, por que eu tô falando isso? Qual é o conflito biológico associado à endometriose? Quando essa mulher fala, não consigo engravidar porque tem um diagnóstico de endometriose. É justamente uma percepção que ela tá vivendo de não é o momento certo de engravidar e não é o lugar correto. Entende como o nosso corpo, ele traz
essa endometriose em outros locais que não é o local de origem ali do endométrio, desse tecido, desse músculo interno ali, da parede interna do útero, né? Isso acontece fora, acontece em outro lugar. Então a gente vai olhar a percepção dessa mulher, o que tá fora de lugar na vida dela, o que ali não tá encaixado, o que ali não é o momento certo, né? O que tá desencaixado mesmo. Então, assim, pode não ser o momento certo, ela pode ter uma percepção inconsciente de não ser o parceiro certo. E, gente, esse é sinal de amar o meu marido ou não amar o meu marido? Não, né? Mas às vezes eles estão com algumas questões naquele momento, algumas questões pessoais, e que de repente essa mulher não tá enxergando esse marido como esse homem protetor, como esse homem provedor, ou de repente como um bom pai, de fato, ela tá entrando em dúvidas, e ela não deixa de querer engravidar, porque, gente, vamos ser realistas, assim, eu posso trazer exemplos aqui tranquilamente de conhecidas, amigas e pessoas que eu já vi de perto que engravidaram em momentos que que o casal não tava bem, né? E aí tudo bem, não teve percepção, legal, mas isso acontece. Então, assim, às vezes o casal não tá bem, vai lá e engravida, mas isso pode sim, dependendo da mulher, ser um problema pra ela. Ela tá lá tentando engravidar, não consegue, mas quando a gente vai ver, lá no fundo, o inconsciente dela tá dizendo: eu quero muito engravidar, mas esse não é o momento correto, né? E aí, qual é o sentido biológico disso tudo? Esse é o conflito. E aí, por isso que eu falo, a gente roda esses programas biológicos de sobrevivência. Então, qual é o sentido biológico da endometriose acontecer? A endometriose está querendo nos salvar do quê? Né? Se não é um defeito, nada no nosso corpo dá defeito. Na verdade, tudo aqui tem um sentido. Então, o sentido dessa endometriose é recriar essa matriz do endométrio em outro lugar para acolher essa gravidez. Então, se ela tá percebendo que ela não tá no momento correto, ela muitas vezes vai passar por esse programa biológico, esse sentido biológico de o corpo dela tá entendendo o quê? Peraí, ela precisa reproduzir, porque a reprodução da espécie é importante, né? Então, assim, ela tem que reproduzir. E ela tá achando que ela não tá no local correto, no momento correto, eu vou recriar esse endométrio em outro lugar, porque o endométrio é extremamente importante, né? No processo de gestação. É ele que segura ali o ovo que foi fecundado. Então, você recria essa matriz de músculo em outro lugar, como se, entende? Como se a gente ficasse mais capaz. Então, você entende como as coisas ficam... Quando a gente olha só para o racional, parece que não faz muito sentido. Por isso tem que construir sempre essa linha de raciocínio. Aí você fala: peraí, eu tô com uma endometriose, a endometriose me impede de engravidar, e aí você tá falando que eu criei endometriose para ser mais capaz de engravidar, sendo que ela me impede de engravidar? Tu entende? Se a gente só olha assim, friamente, gente, mesma coisa, se alguém pega um recorte que meu, joga online, vai falar assim: essa menina tá louca. Entende? Mas tem estudos extremamente profundos sobre isso, e é sobre percepção. Então, o nosso corpo não cria problemas, não cria defeitos. Ele sempre vai criar a melhor solução para que a gente saia de algo que a gente entende como um perigo. Né? E se essa mulher ela está tentando engravidar e ela não se sente no lugar certo, no momento certo, então tá. Então vamos criar isso em outro lugar. Se aqui não é o lugar certo, se essa parede de endométrio aqui não é o local certo, a gente faz isso em outro lugar. E aí, eu não tenho esse caso, tá? Mas isso é um caso do meu professor, Rafael Livramento, que ele trouxe quando a gente fez o curso, né? A formação. Ele teve um caso assim, e ele contou que a paciente dele morava, se não me engano, ela morava com a sogra, algo do tipo. E aí ela queria muito engravidar. Só que também, eu não lembro exatamente os detalhes, tá, gente? Mas o casal tava morando com a sogra e ela tentando engravidar, não conseguia, começou, foi fazer exames e tinha um diagnóstico de endometriose. E aí o que ele falou pra ela foi: olha, vamos tentar desfazer essa percepção, né? Se a endometriose você não está no lugar certo, vá para o teu lugar certo. Por quê? Ele investigou dentro de toda uma consulta, né? Que ela também não estava feliz morando ali com a sogra, que ela tinha muitos embates com a sogra, que ela não achava realmente que aquele, apesar dela querer engravidar, ali não era o local para um filho nascer. Ela estava morando de favor, ela estava num lugar que não fazia sentido ali, né? Racionalmente para ela trazer esse filho para o mundo. E ele falou: olha, cria as possibilidades de você
morar num lugar, vocês morarem num lugar que é de vocês, né? Que é um canto de vocês, mesmo que seja algo, não é sobre valor, não é sobre nada disso, mas que você traga essa percepção que vocês têm o ninho de vocês, né? O território de vocês. E aí eles se mudaram e meses depois ela mandou o diagnóstico pra ela de que ela tava grávida. Pra ele, né? Pro meu professor, de que ela tava grávida. Então você entende como aí a gente vai desfazendo esses programas que estão ativos. A gente vai fechando essas pastinhas de novo. A gente fica em sinais de alerta o tempo inteiro, tá? Então endometriose é muito isso. Deixa eu ler aqui, da Ana. Nas 2 vezes, não estavam mais juntos quando descobri. A primeira gravidez não teve continuidade. A segunda me deu uma menina maravilhosa. É muito... Perdi o bebê 1 semana depois de saber da gravidez. Sim, tem muitos conflitos aqui, né, Ana? Eu vou trazer vários outros aqui. Mas quando a gente percebe que a gente não tá no momento correto, isso pode vir de várias formas, tá, gente? Eu tô trazendo endometriose, por isso é uma combinação infinita de possibilidades e de percepções, né? Mas olha só, né? Você descobriu que você estava grávida e 1 semana depois você perdeu. Com certeza ali na tua história você entrou num conflito muito grande a ponto de o teu corpo, não significa que você queria esse filho ou não tem nada a ver com isso, né? Mas o teu corpo entendeu que de alguma forma você estava numa situação de perigo com essa gestação, né? Então tem muitos sentidos biológicos para olhar, é um assunto muito delicado, tá? É o meu caso? Rosa, minha mamãe. Minha mãe tá com ela fez uns exames recentemente, aí apareceu uma alteração na parede interna do útero, mas não é o teu caso não, tá, mãe? Aqui aqui eu tô falando de endométrio, mas no sentido da endometriose, né? O teu é na parede interna do endométrio mesmo uma proliferação. Essa proliferação poderia, sim, ser chamada de câncer em algum momento, mas é uma proliferação que acontece ali. Quando a gente tá falando de endométrio, no teu caso, a gente tá falando de conflitos de proteger o ninho, de proteger a cria. Depende se você entra nesse conflito de proteção de ninho, proteção de cria, é como se você criasse uma parede de endométrio mais forte para que você fosse mais apta a segurar esse filho, esse ninho, para que ele se mantesse vivo, porque é o endométrio que segura essa vida, né? Então, se esse endométrio não funciona ali para segurar esse ovo fecundado, não tem vida, né? E onde o teu corpo criou um sentido biológico para isso? Vou criar uma parede de endométrio mais forte para que haja um sentido de ser mais apta a manter a vida do meu filho, né? Então é mais ou menos isso. E aí não tem a ver com fertilidade, talvez não tanto. Seria, acho que mais se a gente entrasse em assuntos de câncer, essas coisas assim, sabe? Mas pode afetar a fertilidade, mas eu acho que aqui tem temas mais diretos como a endometriose, que aí é um outro significado do endométrio, né? E aí quando a gente fala, por exemplo, mulheres que têm problemas nas tubas, então elas vão chegar e falar assim, olha, tem um diagnóstico aqui com problemas nas tubas uterinas, né? Ali a gente tá falando, ali também, né, a fecundação acontece ali, né? O endométrio ele segura, né, na parede ali, esse ovo, mas a fecundação acontece ali na trompa. Então, quais os conflitos que podem estar relacionados a problemas de tubas uterinas? As primeiras relações sexuais já sendo difíceis, né? Estupros, que geram também grandes medos de engravidar. Então, assim, uma coisa vai levando a outra, porque se essa mulher, quando menina, ela teve uma primeira relação sexual muito difícil, ela passou, infelizmente, por um caso de estupro, ela pode desenvolver medos em engravidar. Mulheres que se sentem, inclusive, gente, abusadas pelo parceiro. E não necessariamente existe o abuso claro ali, específico, entende? Então, assim, são percepções. E aí, o que acontece? O sentido biológico disso, né, pode ser... Essa mulher também, ela precisa engravidar, ela precisa reproduzir. Por quê? Precisamos garantir a nossa reprodução de espécie. Senão, se a gente entende que nosso corpo está sempre não tentando fazer a gente engravidar, entende? Ele cria um problema, mas tentando fazer a gente engravidar, né? Muitas vezes. A não ser que sejam casos muito de medo, que o medo de engravidar coloca a gente em medos de morte. Aí a gente vai brecar essa gravidez. Mas muitas vezes o nosso corpo está tentando criar formas de fazer com que a gente engravide, né? E aí... vamos pensar que essa mulher, ela passou por essas situações de primeiras relações difíceis, estupros, medo de engravidar.
e aí ela tem ali um problema na tuba uterina. Muito provavelmente, né, ela vai ter ali na fase ativa uma proliferação celular secretora. O que isso significa? Ela aumenta ali, são mais células para quê? Mais capazes de secretar ali, fazer o peristaltismo para melhorar o transporte desse óvulo. Então a ideia é, eu deixo essa tuba mais capaz, entende? Então assim, se ela não tá funcionando do jeito que tá, eu vou ligar o modo turbo dela aqui. Então eu vou proliferar a célula, eu vou secretar mais o líquido ali necessário para que ajude nesse transporte desse óvulo, né? Eu vou aumentar o peristaltismo. Por quê? Para deixar ela mais capaz. Só que na hora que ela vai no médico e faz um diagnóstico e tira uma foto, de repente ela tá com um cisto, com alguma situação ali na tuba uterina, né? Mas isso o corpo dela tá tentando fazer com que ela seja mais capaz. Entende? Então, o que a gente faz com esse diagnóstico de acordo com a nova medicina germânica? É desfazer essa percepção desse perigo, né? Que ela pode ser simplesmente capaz. Ela não precisa trazer essa hiperperformance para esse órgão, né? E aí a gente desfaz esse perigo, muitas vezes essa tuba vai voltar à condição normal e natural dela, tá? Gravidez ectópica, né, que acontece ali também na tuba, podem ser conflitos de a criança não pode vir nas circunstâncias que estão acontecendo ali no momento. Então, não é o parceiro ideal, não é o parceiro ideal, não é o pai ideal para os meus filhos, não é o melhor lugar, não é o melhor momento. Por quê? Porque está sendo essa gestação está acontecendo fora de onde ela tem que acontecer. Então, tem uma percepção dessa mulher de que algo está fora, tá? Então, a gravidez ectópica pode ter muito a ver com isso também, de algo também fora do lugar. Assim, um pouco como a ideia mais ou menos da endometriose, tá? É um caminho semelhante de que algo tá fora, o corpo, sim, foi capaz de gerar uma vida ali, mas pode não ser o melhor momento para essa criança vir, né? Olá, Cadi! Atrasado, mas aqui pra live, vamos lá. Aí essa mulher, ela tem problemas no útero em relação à anteversão e retroversão. Né? Um problema, como que eu vou dizer? Não queria trazer a palavra físico, né? Porque o útero é físico, mas também não é morfológico, gente, me fugiu a palavra. Quase que um encaixe, assim, né? O encaixar do órgão ali, né? Conflitos. Vou trazer alguns, tá, gente? De novo, podem ser muitas coisas, mas esse aqui é meio polêmico, por isso que eu tenho que dar muito contexto. Mas assim, podem ser... Minha mãe gostava de outro homem quando engravidou de mim. Minha mãe não engravidou do homem que ela queria. Por quê? Qual é o sentido biológico desse útero apresentar essa anteversão ou retroversão? De novo, não temos defeito. Sempre estamos buscando soluções. Então, o sentido biológico pode ser simplesmente o quê? Dificultar essa fecundação. Entende como aqui a gente não tá falando de ser mais capaz, aqui a gente tá falando que, de repente, essa situação, ela foi tão traumática que, às vezes, não engravidar é a solução que o corpo tenta dar para essa mulher, tá? Então, tem esses dois caminhos. Então, se dentro da história da concepção desta própria mulher, ela foi gerada, né? Pode acontecer, ou pode ser histórias da família dela, tá, gente? São N possibilidades, mas se dentro da história dessa mulher, por exemplo, ela foi gerada num contexto de que minha mãe gostava de outro homem quando engravidou de mim, minha mãe não engravidou do macho ali, né, biologicamente falando, do macho que ela queria. O que pode vir já de percepção de memória celular para você, né? Você já vem com essa forma anatômica, era essa palavra que eu queria lembrar. Você já vem com essa anatomia, né? Para quê? Para dificultar a sua fecundação, né? Ou até para tentar impedir. É como se o útero ele falasse: eu não quero ser fecundado, eu não quero ser usado para isso, né? Por quê? Porque essa temática já veio de uma dor, de um trauma, de repente uma situação muito forte com a sua mãe ou com as mulheres da sua família, e fazem parte da tua história, e isso de repente já vem de uma maneira muito forte pra você, né? E aí, o que a gente faz de forma muito inconsciente também, tá? Nessas horas. Pode ser que essas mulheres, elas busquem até parceiros que lá no inconsciente delas, elas sabem que eles não são aptos pra essa procriação, né? E os parceiros também, muitas vezes, é uma atração mesmo. Então, pode ser que lá no fundo
né, um dia com muita terapia, essa mulher olha e fala, realmente, eu acho que eu não considero tanto ele como parceiro ideal, não vejo ele como pai dos meus filhos, tô aqui querendo engravidar, e de novo, eu falei isso no começo da live, né, quantas mulheres estão aí que engravidam, mas aí tem as que não engravidam, mas que assim, que engravidam em situações do casamento, que o casamento tá terrível, sabe? Então, assim, pode existir essa percepção? Óbvio que pode, né? Então, de repente ela busca um parceiro que é muito engravidar e acaba buscando esses parceiros que, na verdade, ela entende que não é muito apto, tá? Mas a anteversão e a retroversão do útero, né, anatomicamente pode ter a ver com isso, tá? A mulher, ela meio que já vem também com essa percepção, com essa memória celular de que engravidar pode ser perigoso. E aí o próprio corpo tenta achar uma solução para isso, tá? Aí, gente, vamos entrar numa parte que eu acho bem legal também, que são os conflitos de território feminino, tá? Quando eu falo conflitos de território, eu tô falando dos conflitos que acontecem no hemicórtex. Eu falo muito de hemicórtex aqui porque é no hemicórtex que a gente define a nossa lateralidade, tá? E aí, vou traduzindo, porque eu sei que é difícil. Então, quando a gente olha aqui o nosso hemicórtex, ó, vai estar invertido para vocês, tá? Mas aqui é o lado esquerdo do cérebro. Sempre falo isso. Lado esquerdo do cérebro tá invertido, gente, mas aqui é esquerdo, tá? Lado esquerdo do cérebro, produção de estrogênio, área feminina do hemicórtex, tá? Tô falando cérebro nível hemicórtex. Lado direito do cérebro, produção de testosterona, energia aqui masculina, tá? Tudo isso aqui, esses pontinhos, são órgãos. Vocês entendem como é um estudo muito profundo? Se você falar pra mim que você chega com algo aqui, eu tenho esse sintoma, a gente vai olhar, tá vendo? Tem um mapeamento cerebral. Por que eu tô trazendo isso aqui e eu falo que o que eu vou trazer agora são conflitos de território feminino? Por quê? São conflitos que acontecem em órgãos aqui desse lado, que são do território feminino, tá? Então, são conflitos, entendem que são conflitos de quem? De destras. Por quê? Mulheres destras, produção de estrogênio, estão aqui. Mulheres canhotas estão aqui. Então, isso aqui é muito mais comum de acontecer, o que eu vou falar a partir de agora, gente, na mulher destra. Ou na mulher canhota que está em PET hormonal, tá? Então, essa mulher canhota aqui, quando ela, por estratégia de sobrevivência, passa a viver como uma destra, porque ela tá tentando sobreviver, ela passa a funcionar por aqui, tá? Não muda a mão que bate palma, gente, de novo, isso é coordenação motora. Mas ela começa a viver aqui. Então, naturalmente, o que eu vou falar a partir de agora, tá? Se uma canhota, ela vive a energia de base dela da canhota, é muito difícil ela ter esses sintomas aqui, tá? Mas se essa canhota está... E aí, gente, então é isso. Opa, sou canhota. Tenho isso aqui que a Nana tá falando? Possivelmente eu tô em PET hormonal, tá? Tô vivendo com uma destra. E aí, o que acontece isso? Terapeuticamente, né? Essa mulher chega, o que a gente tem que fazer com essa mulher, primeiro de tudo? Voltar ela pra cá. Então, se chega uma canhota em PET hormonal que tem esse problema de ovulação, de situações aqui, quais são esses perigos, esses traumas que fizeram com que ela precisasse agir como uma destra, porque isso foi uma solução. Então, a gente desfaz o perigo e ainda tem que fazer essa canhota voltar pra cá. Porque essa energia natural dela, essa energia de base, se ela tivesse aqui, vivendo a energia de base dela, ela não teria esse conflito aqui. Então, a gente volta ela pra cá. E aí, desfaz o conflito. Entende como é muito lindo e matemático? Então, vamos lá. Esses conflitos de território feminino, né? Destras ou canhotas em PET hormonal. Esses conflitos, um deles que pode acontecer, né? É ali na parte ectodérmica do colo do útero, né? O exocolo ali, que ele é muito próximo à parede vaginal. A parede ali da cavidade vaginal já. Então, a gente tá falando ali bem do finzinho ali, né? Do colo do útero. E ali, quando a mulher, ela tá ovulando, essa abertura desse colo do útero, ele vive uma abertura máxima. E fora dessa ovulação e da gravidez, o que acontece é o tampão ali, o muco, né? Quando a mulher tá grávida, ela tem aquele tampão, na hora que vai parir, o tampão sai. E quando a gente não tá ovulando, né? O corpo é tão perfeito que vai lá e também tem esse tampão ali. Obrigada, Nanu e Dona Matilde. Lindas. E aí, o que a gente traz aqui desses conflitos de território feminino, destras ou canhotas em PET hormonal, tá? Os conflitos são relacionados a
Como é uma destra, começa a raciocinar aqui, né? Eu vou trazendo muito esses raciocínios. Então, se eu falo sempre, vários vídeos aqui, que a mulher destra, a energia feminina, ela precisa sentir que ela é protegida pelo macho dela. Biologicamente falando, tá? A fêmea destra do ninho que tá lá, imagina a leoa na natureza, ela tem a função dela no ninho, o macho dela vai lá pro território, conquista o território. Ela precisa entender que não somos seres, o animal na natureza nem a gente, não somos seres que nascemos para viver sozinhos. Nós precisamos do bando e cada um no bando tem a sua função. E a função desse macho é defender esse território. E aí ela sente que ela não tá vivendo nenhum perigo, por quê? Porque esse macho tá fazendo o papel dele e ela tá fazendo o papel dela. Simples. Traduzindo isso para 2023, seres humanos, homo sapiens, nós aqui. Isso pode vir... Essas temáticas dessa infertilidade relacionada a isso é o quê? É muitas vezes a mulher que ela não se sente protegida por esse macho. Entende? É como se ela estivesse num casamento que ela não sente que ele faz o papel dele. Ela não sente que ele protege ela mesma. Às vezes, traduzindo na nossa realidade aqui, de repente um cara que não gosta muito de trabalhar, tá lá ganhando dinheiro dele, mas não é tão provedor. E aí ela, como mulher destra, pra ela isso é muito importante. E ela não tem isso, né? Entende como é tudo... são peças que a paciente me traz, mas que eu tenho que devolver essa percepção pra ela. Porque ela não vai entender que ela... eu não estou engravidando porque eu não enxergo o meu macho como provedor e defensor do território. Ela não sabe disso, né? E nem tem que saber, sabe quem estuda, né? Pra isso cada um tem sua profissão. Mas, às vezes, isso pra ela pode colocar ela em perigos, essa destra ou essa canhota em pet hormonal, em perigos a ponto de eu não confio o suficiente no meu macho pra que essa família aumente, pra que eu engravide, né? E nesses casos, muitas vezes, tá tudo bem que isso acontece ali no comecinho do útero, né? No colo do útero, na porção vaginal. Mas aí onde eu entro lá no começo da live, que eu falei que muitas vezes essa paciente, ela chega sem conseguir engravidar, mas ela não sabe por quê que ela não tá engravidando. Ela não tem, às vezes, algo clínico, às vezes os exames estão normais. E aí a gente tem que ir lá olhar a percepção dela, né? O que ela tá percebendo aí desse mundo que tá colocando ela nesses perigos. Então, a gente vai entender a percepção, mesmo que não exista esse diagnóstico, né? Essas relações também, por exemplo, essa mulher, ela tá casada, mas ela gosta de outro homem, né? Ou, de repente, ela mora com a sogra, é o marido que não deixa a mãe, tá? Isso tudo é o conflito do território feminino ali, esse conflito basicamente que acontece ali com as destras ou com a canhota em pet hormonal, tá? Isso também pode trazer uma dificuldade nesse momento de engravidar. Por quê? Sempre biológico, gente. Lá na natureza, essa fêmea, né, quando tem dois machos brigando por ela, né, ela precisa que esse embate termine para ela entender qual é o macho que ela vai ali procriar, qual foi o macho mais apto a essa procriação. Então tá, esse aqui ganhou, então esse aqui é muito mais forte, mais viril, mais tudo, né? E aí acontece essa escolha e essa procriação. Então, trazendo isso de novo, 2023, nossa sociedade, como que a gente traz essa percepção biológica para nossa realidade? Às vezes essa mulher, que sim, ela é apaixonada por outra pessoa, né? E ela tá ali tentando engravidar no casamento dela, ela tá tentando às vezes fazer o casamento dar certo, ela quer muito ser mãe, né? Mas ela de repente tem outra pessoa, ou de repente a gente adapta essa noção de autoridade, né? São dois seres disputando uma autoridade e essa fêmea fica aguardando, né? Entendem o exemplo que eu dei do animal? Então essa fêmea ela fica ali aguardando essa disputa para ela saber quem vai receber esse lugar dela, né? Para quem que ela vai dar esse lugar como destra ali. Então,
às vezes a mãe entra nesse embate e significa que a mãe do homem, né? A sogra, por exemplo, né? Esse homem que não sai da barra da saia da mãe. Então, significa que ela quer ficar com a sogra? Não, mas existe um embate ali, existem duas autoridades no sentido desse homem, desse parceiro dela, tá ali muito ligado nessa outra autoridade e não olhando pra ela, não protegendo ela, não fazendo com que ela entenda que ela é protegida o suficiente a ponto desse ninho estar em paz para que ela procrie, né? Então, isso pode acontecer também, tá? Relações triangulares, esses homens que, de repente, vivem muito com a mãe, e às vezes isso é um problema, às vezes não é, tá? Então, depende da percepção dessa mulher, tá? E depende também de como isso é levado, né, gente? Não significa aí que, vamos desfazer relações com mãe e com pai, não é sobre isso, mas a gente sabe quando é disfuncional, né? Então, é saber qual é esse limite do disfuncional ou não. E outros conflitos aí, né? Aí só complementando aqui, que é bem interessante. Então, esses conflitos de território feminino. O que pode acontecer quando essa mulher está vivendo esse conflito, né? Que é a fase ativa do conflito. A supressão da ovulação, né? Então, assim, ela passa por esses ciclos, os ciclos menstruais, mas muitas vezes ela não ovula, né? Que é o ciclo anovulatório. Ou até a supressão da própria menstruação, né? Então, às vezes ela pode menstruar e não produzir esses óvulos, ou ela pode até não menstruar. Por quê? Porque a solução ali é ela segurar isso. Porque se ela não tá se sentindo segura para engravidar, de novo, nosso corpo não dá defeito, nosso corpo só encontra solução. Então, se ela tá entendendo que toda essa situação tá sendo um perigo para ela, que ela não encontrou nem o lugar dela ainda como destra, como é que ela vai? Ela precisa ter esse lugar e se sentir protegida para que ela procrie. Então, se ela não tem essa proteção, o corpo dela, como solução, suspende isso, né? E aí, de novo, essa paciente, ela pode trazer qual caso? Exatamente, olha, não tô conseguindo engravidar porque tô com uma baixa produção de óvulos, ou porque eu parei de menstruar, né? E aí, o que a gente faz? Vai entender esse sintoma, né? Vai entender a raiz disso. E, muito possivelmente, quando a gente entende essa percepção, o que está acontecendo ali na vida dessa mulher, nessa fase ativa, o que ela está vivendo ali naquele momento, a gente desfaz essa percepção e muitas vezes ela volta à produção normal, tá? Se também não é uma massa de conflito muito grande, se isso não é vivido há muito tempo, né? Tem muitas variáveis aí. E aí tem algo interessante também, né, nesse sentido de, por exemplo, essa mulher destra que passa por uma suspensão da menstruação, por exemplo, e ela tem todos, né, aquela mulher que fala assim, nossa, pra mim tá tudo normal, né, eu faço os exames, clinicamente tá tudo bem, mas por que eu não tô menstruando se todos os meus exames estão bons e tudo mais? Pode ter essa percepção, né, ela não tá se sentindo protegida pelo macho dela, ou ela é uma mulher solteira e de repente ela tá entrando nesses conflitos de buscar esse macho que dê esse lugar pra ela que essa destra busca, né? E muitas vezes a solução vai encontrar seu macho e ter umas relações sexuais boas, e aí a menstruação volta. Por quê? Porque se a falta da menstruação era justamente uma solução, né, para que não haja essa procriação enquanto ela não tem o lugar dela, a partir do momento que ela tem o lugar dela, o corpo dela sai desse sistema ativo. O corpo dela volta ao que era antes, então volta a menstruar, tá? Então isso é bem, bem interessante também. Então, gente, tem vários outros conflitos, tá? Então, a gente pode falar de inúmeros conflitos e relacionar isso de N maneiras diferentes, né? O nosso corpo é uma infinita combinação aí de possibilidades, de sintomas, de percepções. Mas então, só repassando aqui, podem existir conflitos também relacionados à ancestralidade, né? Ancestralidade, na verdade, até no sentido de onde vai nascer essa criança, né? Se existe uma percepção inconsciente de, o meu filho vai nascer em uma família que eu não considero adequada. Isso pode ser, o não engravidar pode ser uma solução para que você realmente não viva esse perigo. Então, muitas vezes, será que esse casal, que pode estar junto há muito tempo, essa mulher tem um embate com a família do marido e não acha a família do marido a ideal para ser a família do próprio filho dela? Ou, às vezes, até diferenças culturais, gente. Então, assim, a diferença cultural é muito grande, eu não sei como eu vou encaixar o meu filho em duas educações tão diferentes. E aí isso pode trazer um problema de fertilidade também,
né? Porque, de novo, percepção gera um sintoma ali. E esse sintoma, para que ela não viva esse perigo, né? Que ela tá considerando que é um perigo, pode vir algum sintoma ali que traga essa infertilidade de alguma forma, né? Até mesmo com padrões normais aí de exames e tudo mais. Aqui a gente também pode falar de conflitos de frustração sexual, ou não necessariamente sexual também, né? Então, os conflitos de uma menina que vive situações lá na infância, que o pai abandonou a família, né? Isso aqui entra também não só na frustração, mas entra nos conflitos de perda. Então, essa menina que teve esse conflito viveu esse conflito de uma maneira muito trágica, de uma forma inesperada, que ela não sabia o que fazer, ela pode retomar isso na vida adulta dela, né? Então, ela de repente não engravida porque ela tem medo que esse masculino vá embora. Então, vai que eu engravido e esse mesmo masculino faz o meu filho, o meu filhote aqui passar pelo que eu passei. Então, estrategicamente, o corpo vai lá e fala: tá bom, entendi que isso é um grande problema pra você. Então, não vou permitir que isso aconteça. E aí ele te traz um sintoma com esse sentido biológico, né? De que não engravidar pode ser a solução para que você não entre nesse trauma de novo, né? Essas situações dramáticas, como eu falei, as situações de perda, de perdas dramáticas, essas desvalorizações. Então, muitas vezes os conflitos de desvalorização, se você viveu um conflito no sentido de não fui aceito, não tive o meu lugar na minha família, não fui visto e reconhecido na minha família, isso também pode trazer conflitos relacionados depois à fertilidade, que a infertilidade pode ser uma solução, já que isso foi muito traumático para você, né? Então, gente, é um assunto assim infinito, né? Eu poderia ficar aqui mais 3 horas de live, eu já até passei, descobri que não é só 1 hora de Instagram, acho que isso aí é de uma época passada e tava bem desatualizada nas informações do digital. Mas então até passei aqui uns 12, vai dar uns 15 minutinhos a mais aí de live, porque realmente é um tema muito profundo, muito interessante, muito extenso, né? Se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem trazer alguma situação no particular, me procurem. Eu não guardo informação, não deixo as informações estritamente, né, guardadas para mim. Não tem nada a ver. Então, eu sei também que é um tema sensível, delicado. Muitas vezes vocês podem ficar um pouco sem jeito de trazer alguma situação aqui também na live. Mas me procurem, eu estou disponível, seja para tirar uma dúvida, seja para atendimento, seja para jornada terapêutica, seja para os trabalhos em grupo, né? É um tema que, assim, por mais que ele faz muita gente pensar, independente da gente estar procurando engravidar ou não, né? Quando eu descobri esses assuntos pela primeira vez, quando eu fui estudar, não é sobre ter esse objetivo aqui como primeira opção, é sobre a gente entender as nossas histórias, né? E principalmente a gente como mulher, quantas coisas a gente já não passou disso aqui que eu tô falando. Então já serve tanto para mulheres que um dia pensam em engravidar, porque aí você fala, bom, na hora que chegar esse momento, eu vou estar muito melhor trabalhada, né? Meu autoconhecimento vai estar completo, meu nível de autoconhecimento vai estar outro, né? Isso é sempre muito importante. Se você já passou por isso e teve uma história muito complicada e conseguiu engravidar ou não, mas é uma forma de você ressignificar esse momento da tua história também, e é uma forma de você ajudar outras pessoas. Então, se você tá vendo essa live, se você assistiu e te deu um clique, propicie esse clique para outras pessoas, para outras mulheres também, né? A gente é muito cobrada sobre isso, a gente tem esse relógio biológico que todo mundo fala, que também não é, assim, essa bomba relógio como a medicina convencional coloca aí pra gente. Então, assim, gente, isso, assim, tem temas infinitos. Se eu pudesse, e se eu tivesse tempo, condições, eu entrava aqui numa live todos os dias e ficava 2 horas divagando sobre esse tema, como eu faço muito naturalmente com os meus amigos, com a minha família, porque tem muita coisa aí que a gente precisa desvendar, falar, tá? Trazer à tona. Tem muitas coisas que são ditas como verdade absoluta e que não são. Então, é o que eu reforço muito. Mulheres que buscam esse momento de engravidar, pré-concepção, vai muito além da pré-concepção de vou fazer os meus exames clínicos para ver se tá tudo bem comigo. Não é sobre isso, gente. Então, assim, que seres estamos pensando em trazer para o mundo, né? Então, isso a gente não precisa olhar só a nossa nutrição. Também, gente, tudo isso é importante, mas a gente tá muito preocupado com o físico, com o resultado clínico, se o resultado foi bom, quantos óvulos eu tô produzindo, se eles estão no nível A, B, C.
E o que vocês estão se conhecendo, o que vocês estão passando para essas gerações futuras, como vocês estão pensando em viver essa geração para que as melhores informações, né, dentro do possível, já venham para essa criança, né, dentro dessa memória celular dela. Então é muito importante esse processo. Isso aqui também faz parte de uma maneira tão importante, às vezes mais importante, do que um processo de pré-concepção, só no nível físico ali, de exames perfeitos, que a gente quer tirar 10 nos exames clínicos, tá?